Então, vou falar dos desafios que a gente enfrenta aqui no departamento, que eu acho que não são diferentes, né, em outros locais. Acredito, inclusive, que Jundiaí já tem... conheço pouco de outros municípios aqui de São Paulo, mais aqui do entorno, mas comparando com Minas Gerais, Jundiaí já tem um trabalho bastante avançado, né, de bem-estar animal. Então, tem um diferencial, né? O que vocês vão perceber pela minha apresentação, o que a gente já conseguiu avançar aqui. Bom, Jundiaí é um município de 423 mil habitantes, né? Ele fica bem, né, no caminho entre São Paulo e Campinas, e tem características urbanas e rurais. Estou contextualizando para vocês entenderem como porque tudo isso tem a ver, né, com o nosso trabalho aqui, como é que afeta o nosso trabalho. Ele possui um dos maiores parques industriais da América Latina, e hoje ele tem faz parte de um novo plano de regionalização do estado, que vai passar de aglomerado urbano para a região metropolitana de Jundiaí, abrangendo 7 municípios. Então, tem uma pressão enorme pelos serviços aqui de Jundiaí, que ele é um município referência da região. E essa questão de ter um dos maiores parques industriais da América Latina também traz para a gente uma população flutuante muito grande na cidade. Então, hoje a gente tem... Eu mesma moro num prédio, né, de 240 apartamentos, e meus vizinhos vão trocando toda hora. Cada hora entra gente, sai gente, tem gente que fica aqui 3 meses, vem com o animal, vai embora com o animal. Então, a cidade tem essa característica muito forte. O DBE, que é o Departamento de Bem-Estar Animal, foi criado em abril de 2011, a gente completou 10 anos hoje. A gente tem uma estrutura de um consultório de atendimento clínico, 6 canis coletivos, 20 canis individuais, um gatil, um centro cirúrgico, um pré-pós-operatório também, e um setor administrativo. Atualmente, a gente tem 71 animais abrigados entre cães e gatos. Geralmente, são cerca de 20 gatos, o restante é cão, tá? Os nossos animais já têm uma idade mais avançada, a gente não tem filhotes. Gatos, eles estão acima aí de 5, 6 anos, né? Eles são... A grande maioria dos animais que estão abrigados são herança de uma época que se recolhia sem critérios, tá? Hoje, o recolhimento é bem rigoroso, a gente tem semanas que a gente recolhe 2, 3 animais, mas tem semanas que a gente não recolhe nenhum animal. A nossa equipe, né, sou eu, diretora, temos 2 administrativos, 3 veterinárias, um cargo de confiança, que é responsável por organizar os mutirões de castração, 2 agentes de posturas, está em treinamento, começou agora, tem 2 semanas, um agente de endemias, emprestado da saúde, né, que faz aí o trabalho de campo, quando tem um animal ferido na rua, ele que vai investigar, vai lá para ver se recolhe, ver se tem responsável. Temos 5 agentes operacionais que cuidam dos animais e uma estagiária de veterinária. Os nossos trabalhos, né? A gente tem um programa de castração com critério epidemiológico, né, que vem crescendo em torno de 20% o número de animais castrados por ano. Eu não tenho dados anteriores, mas esse trabalho de castração ele ocorre desde 2013, mas eles só a partir de 2018 é que começaram a criar os indicadores para poder ver, né, quantos animais foram castrados por ano. E hoje a gente tem mais de 6.300 animais aguardando a castração. Todos os animais castrados são identificados por microchip. Voltando aqui à questão da castração, essas castrações aí são feitas por empresa contratada, tá? Em mutirões. Durante a pandemia, a gente tem feito mutirões apenas no departamento. Desde que a pandemia começou, a gente deve ter ficado no máximo 2 meses sem castrar, somente nas fases mais críticas mesmo. E quando começou a flexibilização, a gente voltava e, recentemente, a última flexibilização, quando começou, a gente só castrou gato, porque o gato a pessoa deixava na caixinha de transporte, a gente pedia para esperar no carro ou voltar em pouco tempo depois, né? E já o cão, essa foto é antiga, tá? Antes da pandemia, mas os cães, eles já exigem que a pessoa fique ali, né, presente, segurando, contendo o animal, até entrar para a cirurgia. Então, no início, a gente não castrou cães, só castrou gatos, e hoje a gente está com um problema porque a gente não tem mais vagas para gatos, então a gente está no processo de licitação para poder retomar as castrações de felinos. Porém, a gente faz, né, separado dos mutirões de castração,
o controle de colônia de gatos, né, que é o CED, captura, esteriliza e devolve, né, e com monitoramento por identificação visual e microchip também. Então, assim, os gatos, eles são castrados pelas nossas veterinárias durante a semana. A gente tem recebido as demandas de colônias, fazemos uma vistoria no local, estimamos o número de animais, criamos as estratégias, emprestamos as gatoeiras, a gente tem 22 gatoeiras, a gente empresta as gatoeiras para os munícipes, para protetores, né? E agendamos os dias para que eles possam trazer. Por exemplo, tem pessoas que levam os animais às terças-feiras, outros levam às quartas. Como os nossos mutirões são às sextas, a gente faz as castrações de colônia de segunda a quinta-feira, tá? E esses animais castrados lá pelas nossas veterinárias, o protocolo é diferente de anestesia, né, de medicação, porque eles precisam sair despertos, né? Diferente do animal que é castrado no mutirão, que tem um munícipe, né? Esse animal não vai tomar medicação pós-operatória. Então, o processo, a castração dele é diferente, o uso de medicamentos. E a gente faz a marcação da orelha esquerda, faz também a vacina antirrábica e microchip animal, tá? E solta no mesmo dia. A gente também tem o atendimento clínico com exames diagnósticos, com funcionamento de segunda a sexta-feira, exceto feriados, porque a gente não funciona, né? Pela manhã, a gente distribui 8 senhas por dia, e o atendimento começa a partir das 9 horas da manhã. Em 2020, foram 1.269 atendimentos. Então, a gente faz o atendimento e faz todos os exames necessários para poder diagnosticar o animal, tudo gratuitamente. A gente recentemente mudou o nosso decreto de atendimento clínico, porque antigamente a gente atendia, né, no decreto, pessoas que recebiam até 2 salários mínimos. E muita gente mentia para a gente, fazer declaração de próprio punho, falando que recebia até 2 salários mínimos, porque estava desempregado, não tinha como comprovar a renda. Muitas pessoas, né, que se você via que tinha condições financeiras porque chegava em carros importados, mas empresários que pagaram a vida inteira no prolabore baixo, a aposentadoria, então, era menos de 2 salários mínimos, né, porque não dependiam dessa aposentadoria, e aí passavam no atendimento clínico. E a gente não podia falar nada, porque estava de acordo com o decreto, apesar de a gente saber que aquela pessoa não tinha o direito, né? Enfim, muita gente burlando, e protetor, inclusive, burlando as nossas atividades, isso, né, levando, tem protetor que leva animal de terceiros, inclusive de outros municípios para o nosso atendimento, e cobra, né, para poder levar o animal. Cobra, faz os exames e cobra tudo da outra pessoa. Então, ele ganha, usa o nosso departamento, o nosso serviço como fonte de renda. Mas a gente já detectou isso há muito tempo, mas não tínhamos provas, e agora a gente já tem mais coisas consistentes, esse protetor vai ser cancelado do nosso cadastro. Mas como a gente tinha muito problema, a gente criou esse decreto, para a pessoa ser atendida lá, baixa renda tem que ter Bolsa Família ou conta social de energia elétrica, né? Então, a gente fez uma parceria aí com o pessoal da assistência social. A gente atende os protetores que são cadastrados no nosso departamento, e o cadastro, ele, de acordo com o decreto, para ser protetor, ele, além de comprovar as atividades, ele tem que passar por um curso de capacitação. O último curso de capacitação que a gente fez foi esse final de semana, um curso de 12 horas, que a gente fala das políticas públicas, explica o porquê das coisas, por que funciona assim, assado. A gente tinha muito problema também de protetor que doava o animal e não transferia o microchip, e só esse ano a gente apareceram 5 animais no departamento feridos, abandonados nas ruas, que estavam em nome de protetores, porque ou eles pegaram, né, de terceiros, pessoas que não tinham direito ao atendimento clínico, levaram para o atendimento, foram microchipados, porque todo atendimento clínico, depois que o animal, se o animal está em bom estado de saúde, ele já é microchipado lá, ou eles resgataram e doaram sem critério nenhum, o animal acabou sendo abandonado e eles não transferiram o microchip. Então, a gente devolveu esses animais para os protetores, né? E é uma forma da gente mostrar que eles precisam realmente transferir os microchips. E aí, o decreto também dá para a gente o poder de multar, né? E ressarcir os cofres públicos pelas despesas que a gente teve com o animal, caso a gente detecte alguma fraude. Então, a gente já multou, sim, uma pessoa, porque às vezes o animal está a gente atende o animal e dá um prazo para a pessoa trazer a documentação, porque a pessoa não está com a documentação. Se a pessoa não traz a documentação, ela está ciente que ela pode ser multada, pode ter que ressarcir as despesas. Isso está acontecendo. Então, isso tem diminuído bastante
essa procura. Muita gente, na hora que percebe que está tentando enganar a gente, porque enganou por muito tempo, né? Na hora que percebe isso, acaba voltando para trás e desistindo do atendimento e buscando outro atendimento. A gente tem um grupo técnico intersetorial acumuladores, com 12 casos em acompanhamento, né? Acumuladores de animais, né? Porque de coisas, de objetos, a gente tem muito mais casos aqui em Jundiaí. Esse grupo técnico tem pessoas dessa área de saúde mental, zoonoses, de vários setores da prefeitura, e eles acompanham os casos e criam estratégias, né? Porque a questão da acumulação não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Aliás, não tem cura, né? É uma questão de acompanhamento, estratégias, cada caso é uma realidade diferente. Então, eles se reúnem semanalmente, às terças-feiras, né? Para discutir os casos, fazer as visitas e dar o seguimento, seguir as estratégias que eles definem. A gente também tem um trabalho em parceria com o Centro Pop e com o projeto de consultório na rua, né? Que são o Centro Pop é da Prefeitura de Jundiaí e o projeto Consultório na Rua é uma ONG que presta serviços também para o município, né? E eles trabalham com a população em situação de rua. Então, a gente, através deles, presta assistência veterinária aos animais dessa população. Tem muito animal assim. Então, todos os animais do Centro Pop, dessa população, a gente castra, quando eles permitem, né? A gente microchipa, vacina com antirrábica e a polivalente, né? A V8. A gente também disparar visita, vermifuga, faz tudo que for necessário, inclusive essa cachorrinha aqui que tá aí com esse cone, ela era de morador de rua, foi atropelada, a gente fez a cirurgia dela de amputação de perna. A gente não oferece cirurgia de população, mas para os nossos animais e para os animais da população em situação de rua, a gente faz a cirurgia, porque a gente sabe que se a gente não fizer, ninguém vai se mobilizar, não vai nas redes sociais, enfim, eles vão ficar realmente desamparados. Essa parceria melhorou muito a nossa relação com essa população, porque a gente não tem uma linguagem para se aproximar deles, né? Então, esses dois equipamentos aí, eles conseguem se aproximar. Quando a gente tem denúncias, a gente fala com eles primeiro, em vez da gente ir, eles é que vão, que conversam, e a gente tem reduzido muitas reclamações com relação à população de rua aqui. Mas tem muito problema por causa da rotatividade, enfim, a instabilidade, né? Eles hoje estão na rua aqui em Jundiaí, depois eles estão em outro local e acabam os animais ficando para trás, mas aí outra pessoa adota esses animais, outro morador de rua, né? Acaba assumindo os animais. A gente faz as vistorias de bem-estar animal também, né? Vistorias de maus tratos, que é o nosso grande problema, porque a gente hoje tem uma demanda gigante, mais de 1.000 denúncias pendentes, a gente não consegue vistoriar tudo, a gente não tinha um agente fiscalizador, né? E quem fazia era o agente de endemias, ele ia, não tinha perfil para fazer atividade, na hora que voltava não dava feedback, falava assim, situação resolvida. E a pessoa recebia isso, né, denunciava de novo, porque o que foi resolvido, né? Não estou entendendo. Ele não falava o que acontecia. Então, a gente tinha muito problema com isso. E em setembro do ano passado, veio um agente de posturas para o nosso departamento, e aí começou a melhorar, mas assim, a gente está engatinhando muito nisso, e recentemente veio o segundo agente de posturas, né? Então, a gente está com muita coisa acumulada, mas apesar de ter esse acúmulo grande, a gente sabe pelos nossos... quando esse primeiro agente veio, ele começou a fazer um estudo, né? Então, a gente detectou que cerca de 70% a 80% das denúncias são improcedentes. Não, maioria briga de vizinho reclamando do outro, inventa denúncia, e quando a gente vai ver, não tem nada a ver. A maioria também, das que são procedentes, é só caso de orientação, adequação, né, que a gente dá um prazo para a pessoa, e raras são aquelas que a gente precisa realmente ser mais duro, aplicar uma multa, ou até mesmo recolher o animal. O nosso recolhimento é seletivo, no nosso abrigo só vai animal que a gente não identifica o tutor e que está ferido, precisando de cuidados veterinários. Se não tiver, se o animal estiver na rua, a gente não recolhe o animal, ele só vai para lá se precisar de cuidados veterinários. E mesmo assim, em alguns casos, a gente consegue, inclusive, que a comunidade cuide do animal. A gente dá o atendimento, dá toda a assistência, mas a comunidade, né, mesmo o animal não sendo um animal, um cão comunitário, por exemplo, a pessoa que solicitou,
né, o recolhimento ou os cuidados veterinários para aquele animal, ela acaba se compadecendo e ajudando e ficando cuidando do animal. A gente também tem um programa de adoção. Nosso programa de adoção, a gente tem mais uma demanda, a gente não faz feiras de adoção, tem muito tempo. A última que a gente fez foi na Estimacão, em 2019, e mesmo assim eu vim para cá em 2019 e já não se fazia feiras, tá? Eles falam aqui, alegam que nas feiras o índice de devolução é maior, porque as pessoas acabam adotando por impulso. Então, tem uma cultura lá que se espera que as pessoas vão até o abrigo para poder adotar o animal, que aí só o fato de elas estarem buscando o abrigo é porque já demonstra que elas têm um interesse maior. E aí a gente faz a entrevista, tenta traçar o perfil, entender qual que é o estilo de vida da pessoa, qual que é o interesse da pessoa, para poder apresentar os animais que casam com aquele perfil. E a pessoa depois a gente marca uma visita na casa da pessoa para ver se realmente a pessoa tem condições de receber o animal, e depois a gente monitora essa adoção, mas o monitoramento também tem deixado a desejar, principalmente por conta da pandemia, né? Agora que a gente deve voltar, isso é responsabilidade também do agente de endemias, fazer esse acompanhamento do pós-adoção. A gente tem as ações educativas nas escolas. 2019 foi o último ano, elas acontecem desde 2017, mas 2019 foi o último ano, porque não teve aula desde então, né? O público-alvo, em 2019, foram os alunos do terceiro ano do ensino fundamental, foram cerca de 4.000 alunos, foram 2 turmas, né, em 18 escolas municipais, tá? Dois encontros com esses alunos, aliás, de 127 classes, né? No primeiro encontro, se falava de ciência animal, das 5 liberdades, e no segundo encontro fazia uma atividade, que é essa foto aí, do veterinário mirim. Vestia cada hora uma criança com a roupa de veterinário, eles tinham que cuidar do animal, vacinar, cuidar das pulgas, do carrapato, enfim, de tudo que seria necessário para o bem-estar desse animal. E os meninos adoram essa atividade, né? É bem interativo. Bom, vamos falar então dos desafios na gestão, né? A questão da cultura do abandono, as pessoas ainda têm essa questão de abandonar os animais quando não serve mais, quando envelhece. A gente às vezes recebe, não muito, né? Mas a gente recebe muitas ligações das pessoas, né? Falando que estou mudando de casa, não tem mais como ficar. Meu animal, eu comprei um pitbull, isso me deixa até arrepiada, né? Agora eu não consigo mais sair de casa, ele está me ameaçando, vocês têm que vir recolher. A gente não recolhe. A pessoa tem que dar conta, a pessoa tem que arranjar o adestrador, né? Ela tem que assumir a responsabilidade. Então, a gente tenta, ao máximo, deixar a responsabilidade para a população. E quando a gente consegue, a gente monitora essas situações, tá? A gente não consegue monitorar sempre. Os interesses divergentes e visão romantizada, né, da população, dos protetores, inclusive dos políticos, né, sobre a questão das políticas públicas, né? Falta uma visão estratégica por parte da sociedade. Eles sabem muito bem como a gente deve trabalhar, mas eles não, na verdade, eles não sabem, né? Eles acham que sabem. Então, foi muito legal o curso de capacitação dos protetores, porque os protetores, muitas vezes, nessa questão de falta de alinhamento, de compreensão, eles não entendem sobre políticas públicas, eles querem que a gente, uma resposta imediata, eles pensam muito no indivíduo que eles estão ali, né, tentando ajudar, e não pensam no coletivo. Então, essa questão de não transferir o microchip, qualquer coisinha que estão nas redes sociais brigando, vão para a prefeitura, lá para o gabinete, querendo que a gente faça o serviço de determinada maneira, atenda fora do horário, né, sendo que não é emergência, porque emergência a gente atende fora de horário. Às vezes a gente tem o horário de castração dos gatos, né, que é na parte da manhã, e chegava protetor na parte da tarde querendo que a gente castrasse os animais, sendo que as veterinárias estavam envolvidas com outras atividades, e aí eles achavam que era má vontade, iam reclamar também, tudo era motivo de reclamação. Então, o curso de capacitação foi muito legal, foi interessante porque tinha umas pessoas mais idosas que só foram fazer o curso porque a gente obrigou, falou, se não fizerem o curso, vocês vão perder o cadastro aqui e não vão ter mais direito a atendimento veterinário. Eles foram, assim, falando mal. A gente sabe que eles estavam falando mal. E aí, no primeiro dia, eles já falaram assim, adorei, nossa, bom, aprendi tanta coisa, não imaginava que era assim, obrigada, assim. E a gente fez a avaliação, o feedback foi muito bom, foi muito bom.
as articulações políticas, que não envolvem a equipe técnica que está na linha de frente do trabalho, então a gente tem muito problema. A gente já ganhou o castramóvel de emenda parlamentar, que a gente teve que negar, né? Politicamente foi, né, aceito, né? Isso para a gente não é legal, porque o castramóvel vai ficar parado, a gente não tem uma equipe para operar esse castramóvel, a nossa equipe castra, mas não castra em velocidade, em volume, né? E a gente tem as escolas, quando a gente vai na comunidade, a gente usa as escolas para poder fazer os mutirões, que tem um volume muito maior de castração. Então, a gente recebe um castramóvel que quer ficar parado. Além do que, a empresa que a gente contrata tem seu próprio castramóvel, a gente chegou a usar, e é complicado, inclusive, mesmo eles tendo castramóvel, quando a gente foi utilizar o castramóvel, a gente tinha dificuldade de arranjar local para esse ônibus parar, local que a gente conseguisse abrir tendas para as pessoas, para fazer o pós-operatório, que um lugar plano com acesso à água, à energia. Então, assim, a gente fez em 4 lugares, apenas um não tivemos transtorno. Os outros 3 a gente teve muito problema. Inclusive, teve um mutirão que era para começar às 8 da manhã, foi começar às 10h30 da manhã, porque a gente não conseguia energia. Né? Tinha energia, mas não funcionava. A gente dependia de vizinho ceder energia, enfim. Então, assim, o castramóvel ia ser um problema muito grande, sendo que a gente consegue atender, né, o que a gente precisa de outras formas. Veterinários que atuam por conta própria e desconhecem as políticas públicas, então a gente tem muito problema com veterinário que faz CED sem marcar a orelha, e aí o animal vai para o DBEA sem marcação de orelha, é capturado, e na hora, depois de anestesiada, é que se descobre que o animal já foi castrado. Muitas vezes o animal se fere, né, machuca, estressa novamente, enfim. A gente gasta tempo, gasta recurso, e estressa ainda mais o animal. Então, a gente tem esse problema também, isso é muito constante. Redes sociais e imprensa, muitas vezes, por desconhecerem, as pessoas compram a ideia, né? Tem, inclusive, pessoas, principalmente protetores, que se fazem de heróis, e esses geralmente são os que mais atrapalham, porque não obedecem nada, eles vão para as redes sociais, criticam, e vai todo mundo que segue eles, que idolatra eles, né? Porque eles ficam colocando fotos assim, né? Situações absurdas, inclusive muitas vezes mentirosas, colocam isso e a população fica falando mal do departamento, criticando, atrapalhando. A gente nem olha, mas a gente fica sabendo, né? Porque se a gente for olhar, a gente vai desgastar demais. E muitas vezes a imprensa compra a ideia, né? Porque é sensacionalista, atrai, né? Atrai público essas coisas. Então a gente tem essa dificuldade. Hoje, cada vez menos, a gente tem tido isso, mas a gente já passa por fases bem complicadas, principalmente em ano de eleição, né? A gente também tem falta de informações quantitativas e qualitativas sobre o universo de cães e gatos no município. Uma população flutuante, como eu falei no início, então, a população flutuante de pessoas e, consequentemente, de animais também. Muitos casos de pessoas se mudam de casas nesses contratos informais e abandonam o animal dentro da casa, né? E aí o dono do imóvel quer que a gente recolha, a gente não recolhe, né? Então, assim, tem essa questão também, uma pressão muito grande. Recentemente, né, alguns meses atrás, veio uma reclamação sobre isso. A gente teve que receber uma intimação da justiça para recolher os animais, entendeu? Porque era uma pessoa que tinha dinheiro, o proprietário da casa. Quando não tem, as pessoas não falam muita coisa, mas quando tem, eles entram por recursos, querendo que a gente recolha. Então, os municípios sem políticas públicas ainda, os do entorno, denúncias improcedentes de maus tratos, limitações de recursos financeiros, humanos, de infraestrutura física. Nossa infraestrutura não é adequada, é um aluguel, é tudo improvisado, tudo cai aos pedaços, a gente não tem lugar para guardar documento, é uma bagunça. É animal no nosso banheiro, quando a gente recolhe e não tem espaço para colocar, o animal vai para o banheiro. Às vezes vem para minha casa, vai para a casa dos outros, porque a gente não tem espaço. Alta demanda emocional da equipe, muita briga interna, desavença, discordância, é complicado demais a parte disso, né? Abrigamento de animais agressivos também, que é um problema, porque eles demandam espaços individuais e os nossos espaços individuais estão cheios. Então, isso é um pesadelo, a gente não consegue identificar de quem é o animal, a gente tem que levar para o departamento, e a gente não tem um trabalho de ressocialização desses animais, eles entram para ficar lá. É triste demais isso. E fraudes por parte dos munícipes. Agora, os caminhos que a gente tem encontrado, as soluções, tá? Capacitação dos protetores, a criação do Conselho Municipal. Para o Conselho Municipal, ele foi criado em 2020, a legislação foi, né, aprovada e tudo, mas a gente
não montou o conselho, ele vai ser montado agora em janeiro, porque a gente mudou a lei falando que para participar do conselho, os protetores que quisessem se candidatar, né, ao conselho, deveriam passar pelo curso de capacitação. Então, a gente fez 3 turmas já, agora acabou o curso de capacitação. O curso de capacitação é anual para poder, mas para participar do conselho agora só daqui a 3 anos, porque o mandato é de 3 anos, né? Então, a gente vai começar a discutir as políticas públicas num nível melhor vai nivelar, né, o debate sobre as políticas públicas com os protetores, porque antes não era assim. A gente vai ampliar os dados coletados pelo... A gente tem um sistema de gestão de bem-estar animal, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Nosso objetivo é ampliar os dados coletados por esse sistema, tá? Fazer mutirões para vistorias de maus-tratos, para a gente eliminar esse volume de vistorias em parceria com a guarda e com protetores também a partir do Conselho Municipal. Uma ideia também é aplicativo para denúncia de maus-tratos, que esse aplicativo filtre e faça perguntas que dê condições de verificar se aquilo ali, se aquela denúncia, pelo menos, a gente precisa averiguar ou não, porque hoje, se tem uma denúncia que é grave, muitas vezes ela se perde no meio de tanta denúncia improcedente, né? O PL de Bem-Estar Animal, projeto de lei que a gente elaborou, a gente vai apresentar agora no início do ano que vem, que nele prevê um curso de requalificação ao infrator de maus-tratos, né? As pessoas que cometerem maus-tratos, que não entendem, que acham normal a situação do animal, né, de maus-tratos, a gente vai conduzi-los para né, exigir que eles participem desse curso aí para, de repente, não pagar uma multa, ou, enfim. A construção nova sede, e aí para a nova sede a gente vai fazer ativas com os trabalhadores dessa construção, porque a gente sabe que qualquer construção atrai cachorro, atrai gato. Imagina uma construção de um abrigo. O tanto de animal que quando a gente for mudar para lá já vai estar lá no local abrigado, né? Então a gente tem que fazer um trabalho com eles para evitar esse tipo de situação. A gente está fazendo um trabalho com a Escola de Gestão Pública aqui de Jundiaí, que nos cedeu espaço para fazer a capacitação dos protetores, né? Para melhorar o entrosamento e a motivação da nossa equipe. A gente também está criando, junto com um vereador, né, a comissão para discutir a questão da teoria do elo, junto com a guarda, junto com o pessoal da assistência social, desenvolvimento social, né, e outros atores que têm interface aí. O programa de educação ambiental, a gente já fez palestras para os vereadores, isso foi muito bom, porque reduziu demais a demanda por questões, assim, agora, quando eles vão criar uma lei, eles chamam a gente, discutem com a gente antes, depois eles elaboram. Os pedidos também de favorecimento diminuíram muito, eles entendem quando a gente fala não, antes eles ficavam brigando, achando absurdo que isso é aquilo, então isso foi muito legal. A gente vai fazer uma capacitação para as forças de segurança. Nas comunidades também, a gente começou, isso daí é uma palestra numa escola na zona rural aqui de Jundiaí, para os pais de alunos, mas foi antes da pandemia, a gente não voltou a fazer isso. Os conselhos municipais do município, todos, a gente vai palestrar para eles, a gente já fez em 2, fizemos para as pessoas com deficiência e no conselho de idosos, a gente já falou, e vamos falar em mais conselhos, todos eles a gente pretende falar, porque tem formadores de opinião, tem pessoas do poder público, inclusive o poder público desconhece, né, as pessoas da prefeitura desconhecem as políticas públicas e falam que o DEBE faz isso, que faz aquilo, aí chega um munícipe querendo que a gente recolha, porque uma pessoa da prefeitura falou que a gente recolhia, entendeu? Então, tem muito problema com isso. E também estudantes de veterinária, a gente vai fazer um trabalho com eles, né, porque para eles saírem no mercado, pelo menos conhecendo aqui como o trabalho, como são as políticas públicas do município, porque a gente tem uma resistência muito grande entre os veterinários que já estão atuantes, né, sobre o nosso trabalho. Mas já estamos mudando isso, aproximando com a associação, com a Anvejur, que é a Associação de Médicos Veterinários de Jundiaí região. E uma coisa recente que a gente está pensando em fazer também é fazer um planejamento de descomissionamento de protetores. A gente percebe que tem muitos protetores idosos, cheios de animais, então a gente vai fazer um diagnóstico de cada um desses protetores que pretendem diminuir ou parar as atividades, porque a gente sabe que vai chegar uma hora que essas pessoas não vão dar conta, elas vão morrer, elas vão se adoecer, não vão dar conta de cuidar dos animais que tem ali e vai acabar sobrando para a gente ou para outros protetores, né? Então, nossa ideia é gradativamente diminuir a atuação dessas pessoas, sem deixar de dar o nosso suporte a esses animais quando eles estiverem com eles.
Vou apresentar para vocês, tem quanto tempo ainda? Tá. Eu estou no meu tempo? Está no seu tempo, sim. Tá. Eu vou apresentar para vocês o GBEA, que é o nosso sistema de gestão de bem-estar animal. Deixa eu sair aqui e entrar no portal aqui. Isso foi desenvolvido junto com a Sijum, que quando estiver faltando 10 minutos, você me avisa, porque senão eu empolgo, vou falando e deixo de falar outras coisas que eu preciso falar ainda, tá? Aviso sim. É a companhia de informática aqui do município, é uma empresa de economia mista, né? A gente antes, quando as pessoas queriam agendar uma castração, elas ligavam no telefone 156, e aí eles registravam e mandavam para a gente o formulário, a gente pegava esse formulário, digitava tudo de novo numa planilha de Excel. E depois ficava ligando para as pessoas, mas era assim, tipo, são 2 cães machos, 2 cadelas, um gato. A gente só tinha essa informação, o telefone da pessoa, o endereço e o nome da pessoa. Com o GBEA, que é esse sistema aqui, desde de julho do ano passado, as pessoas, a gente cancelou toda aquela fila, né, de pessoas, aquelas solicitadas por meio do 156, e pedimos para as pessoas migrarem para o sistema. Então, eles entram no site ou no aplicativo da prefeitura e procuram lá cadastro de animais para castração. Se cadastram, colocam suas informações. A nossa base é o CPF, a gente não usa o RG, porque o RG muda de estado para estado, né? Então, a nossa base é o CPF, que é nacional. E coloca as informações de onde reside, enfim. E, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. É um pouco diferente, porque esse aqui é o sistema que a gente consegue incluir. Então, tá vendo? CPF, nome, e-mail, que os campos deles são obrigatórios, né? Celular. E aí, o seu endereço é de Jundiaí ou não. No caso, para o munícipe, sempre vai ser de Jundiaí. O nosso, a gente tem essa possibilidade de não ser de Jundiaí, porque se uma pessoa vai doar um animal para fora de Jundiaí, ou até mesmo a gente, às vezes a gente doa para fora de Jundiaí, a gente tem condições de colocar um CEP fora de Jundiaí, mas eles só têm condições de colocar se forem de Jundiaí. Coloca o CEP, né? E aí vem e complementa com o endereço. No caso dos animais, deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem o cadastro do animal. Depois que a pessoa vai lá e faz, né, o seu cadastro, ela vai incluindo os animais que ela tem. Então, coloca o nome, espécie, raça, a cor, o sexo, a idade. O microchip, eles não têm esse campo aqui. Esse microchip é a gente que inclui, tá? E aí pergunta, o animal sai de casa desacompanhado ou foge de vez em quando? Sim ou não? A pessoa marca aqui, né? Se vacinou contra a raiva, vacinação polivalente, se é castrado ou não, onde costuma vacinar o animal, né? Aí a gente pergunta caso de ração, prefeitura, veterinário, não se aplica no caso eles não tenham a vacina ou não sabem se tem vacina, né? E aqui também a gente tem essas perguntas, né? Mas essas perguntas, inclusive, são nossas, tá? Também só no nosso sistema. Se o tutor em situação de rua, se o animal é comunitário. Essa daqui tem para todo mundo, essa pergunta. Se mora em endereço diferente do tutor. Porque a pessoa se cadastra, mora aqui na cidade, mas o animal fica num sítio na zona rural. Então, ele tem condições de colocar o endereço do animal. Então, só essa pergunta aqui que o munícipe responde dessas 4 aqui, tá, gente? E, no caso, a gente também tem cadastro para animal de colônia, tá? A gente, aqui está perguntando qual que é o tutor, porque eu estou colocando o cadastro do animal sem vincular o tutor, mas geralmente isso aqui não aparece para eles também, não. Agora tem 10 minutos. Tá, ok. Então, aqui, só para vocês entenderem, a gente tem aqui um filtro, né? A gente consegue ver quantos animais hoje estão aguardando a castração. Então, hoje a gente tem 6.340 animais, e a gente pode ver quais são os que são alta prioridade. Desses 6.000 e tantos, a gente tem 2.902 que são alta prioridade. Ou seja, aqueles animais que convivem com, por exemplo, fêmea e macho na mesma casa, da mesma espécie, animal que sai na rua desacompanhado, eles são classificados automaticamente como animais de alta prioridade. Depois disso, a gente vem aqui, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver quando que vai ser o nosso próximo mutirão. 22, aí, dia 5, a gente vai ter um novo mutirão, então a gente tem aqui
a gente vai agendando, a gente entra naquele formulário, abre os dados do animal, agenda a castração, automaticamente a pessoa recebe um e-mail. A gente faz por telefone, mas a pessoa ainda recebe o e-mail com as informações do agendamento, né? Gera o formulário aqui para a gente desse formulário, a pessoa assina ela na hora, a gente marca presença ou falta. Se o animal veio, a gente vai, passa o código de barras no microchip, né? No adesivo do microchip, já gera aqui, a gente salva e vai para o nosso banco de dados, como animal microchipado. A gente tem aqui, para vocês, que é o que eu acho mais interessante, né? Isso não estou apresentando tudo. Ixi, não, vamos lá. A gente tem os indicadores de BI, que nos dão condições de tomar decisões, né? Então, e também faz o georreferenciamento dos animais pela cidade, de acordo com o CEP que eles informam, né? Então, olha, a gente tem 6.374 animais, é diferente daquele primeiro número, porque esse indicador aqui de BI, ele carrega todo dia meia-noite. Então, esses dados eram de ontem à meia-noite, tá? 55 animais com castração agendada, castrados pelo sistema. Então, a gente tem aqui com os bairros da cidade, quantos animais por bairro, e falta também quantas faltas foram. Então, a gente tem uma média de mutirão de castração de falta de 22,75 animais. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Cadastrados. Aqui é mais interessante, mais rápido. A gente consegue ver, são 12.545 animais cadastrados nesse sistema, porque tem animais que já foram incluídos castrados, não passaram pela fila. Aquele primeiro mapa que eu mostrei são de animais que estão aguardando ou foram castrados depois do sistema. Esses 12.000 aqui são animais que a gente lançou já castrados ou que são acima de 8 anos e não foram, não entram para a fila de castração, ou animais que vieram a óbito, enfim. Então, a gente consegue, por exemplo, definir aqui, por exemplo, o animal não castrado, vamos lá, que é criado de forma semidomiciliada pela cidade. A gente tem 3.281 animais não castrados dessa forma, né? E aí a gente consegue ver quais regiões da cidade a gente tem mais esse tipo de problema. E são geralmente regiões que a gente percebe aqui, ou por exemplo, São Camilo é um bairro, é uma favela que tem aqui em Jundiaí. Esses outros bairros aqui são mais afastados em área rural da cidade, né? Então, a gente consegue criar vários filtros aqui para poder, de repente, fazer um trabalho educativo mais direcionado de acordo com a realidade, ou direcionar os mutirões das escolas de uma maneira mais criteriosa. Mas lembrando que aqui não temos todos os animais da cidade, né? Então, nosso objetivo, eu não vou apresentar tudo aqui, não vou voltar para a minha apresentação lá. Nosso objetivo primeiro a gente criou um PL, já foi aprovado, está indo para a Câmara, a gente já articulou com os veterinários da cidade, já articulamos com os vereadores, com os protetores, que é o PL do microchip, o projeto de lei do microchip, obrigando todos os animais a serem microchipados e cadastrados no departamento. Então, a gente vai abrir esse sistema para que as clínicas possam fazer isso, né? E aí, vai ter o prazo de 2 anos, e a ideia é que a pessoa achou um animal na rua, ela leva em uma dessas clínicas cadastradas, vai ler o microchip, vai passar o número do microchip, a pessoa pode ligar na guarda municipal, e a guarda municipal, então, vai atrás, né, vai na casa, vai verificar o que aconteceu. Ele vai fazer a ponte entre esse animal, porque a gente não pode passar as informações para aquela pessoa, né, do tutor. Então, a guarda municipal vai fazer essa ponte aí para poder tomar as providências, ou devolver o animal, ou tomar as medidas cabíveis, né, pelo abandono, enfim. Porque o nosso trabalho é mais administrativo, a gente funciona de segunda a sexta, fora de horário comercial, e a gente sabe que tem muitos casos assim de final de semana, fora de noite, enfim. Isso vai ajudar a gente a diminuir a pressão para recolhimento, porque muito animal que vai parar lá no nosso departamento, a gente sabe que tinha casa, muitas vezes fugiu, enfim. A gente vai poder responsabilizar a comunidade e a gente vai reduzir a pressão também por animais agressivos que estão nas ruas, né? A gente vai saber de quem são esses animais e vai responsabilizar essa pessoa para cuidar. Não vai precisar de levar para o nosso departamento, entendeu? Então, esse PL aí é um PL muito aguardado, ele tem que funcionar. O nosso único problema nesse PL é a população flutuante, que a gente vai ter que criar estratégias. Temos também
o pessoal que faz o recolhimento de corpos, eles vão passar para a gente os números dos microchips de todos os animais que vierem a óbito, né, para a gente dar baixa no sistema, mas como a população é flutuante, a gente sabe que muitas vezes os animais vão se mudar da cidade e vão continuar no sistema porque a pessoa não vai retirar do sistema, né? Então, a gente também está criando uma forma de que o sistema indique quando tem pessoas no mesmo endereço, pessoas diferentes, animais de pessoas diferentes naquele endereço, para a gente poder verificar, né, se não está tendo alguma inconsistência, se quem foi embora dali, quem chegou, enfim. E toda a movimentação que a gente faz de transferência de animal, a gente faz de microchip aí, fica um rastreamento todo de quem que aquele animal foi, quem cadastrou aquele animal, depois ele foi para quem? Foi doado uma terceira vez? Qual que foi o caminho, né, que esse animal percorreu aí de responsabilidade dos tutores, né? Para a gente poder, se a gente não encontrar um, a gente consegue encontrar o outro, aquele que doou e que não doou com responsabilidade para aquela pessoa que abandonou. Enfim, é mais ou menos isso a nossa ideia. Tentei resumir assim. Mas, assim, de qualquer forma, para a gente, a conscientização é a ferramenta mais poderosa de controle populacional, né? Porque só com ela a gente vai realmente mudar a realidade. Apenas tutores conscientes vão levar seus animais para castrar e vacinar, não vão abandonar os animais e não vão se omitir diante de casos de maus tratos. Então, nada disso que a gente está pensando vai funcionar se a gente não trabalhar a conscientização. Muito obrigada, gente. Desculpa eu me estender.